Bem, hoje o programa Saúde Mais Vida, o nosso convidado é o Eduardo Galina, natural de Arapongas, que é um grande orgulho para a gente, cardiologista, atende na clínica Cuore, e ele vai contar um pouquinho. Primeiro, Eduardo, você vai contar o que fez você escolher medicina. Porque a gente sabe que tem aquela fase que o menino não sabe muito bem o que vai fazer, né? E eu acho que essas escolhas são feitas muito precocemente, muito cedo a gente tem que decidir o que a gente quer ser. Bom dia, Evelise, bom dia aos seus telespectadores. É um prazer estar conversando com você. Bom, essa questão por que fazer medicina, né? Eu acho que eu fui influenciado, a gente sempre é influenciado na adolescência por algumas pessoas que a gente admira, assim, né? Eu tenho uma tia que é médica e ela me inspirou bastante, ela é psiquiatra, né? E eu acho que isso foi uma influência grande na minha vida, assim, né? E outra que eu tinha um desejo de fazer uma profissão que lidasse com as pessoas, né? Tivesse contato com as pessoas e, de certa forma, ajudasse as pessoas. Isso foi um motivo para mim. Assim. Eu sempre acho que o cardiologista, por escolher o coração, ele tem um feeling diferenciado, ele é muito mais emotivo, acho que ele é mais coração mesmo, porque tem N especialidades, né? Eu acho que quem lida com o coração, eu acho que tem esse feeling mesmo, eu acho que em relação à emoção, à família, eu acho que tem essa relação, né? Porque dificilmente você vê um cardiologista assim, daqueles durões, tipo, vamos supor, um ortopedista. Você vê que o perfil é completamente diferente, né? Talvez tenha alguma coisa relacionada assim. Eu acho que o médico, em geral, ele tem que ser humano. Né? Ele tem que buscar, primeiro, o bem-estar do paciente, né? Que eu acho que é o que é o importante da nossa profissão, né? A gente tem que ir atrás do bem-estar do paciente. E a questão... Tem alguns cardiologistas que são durões também. Eu conheci alguns assim. Mas quando você lida com uma família, com uma pessoa, você tem que se colocar no lugar da pessoa, né? E tentar entender os problemas e pensar como se fosse para você, né? Eu sempre falo que a pessoa que está desse lado, às vezes tem que se colocar do lado de cá, porque uma pessoa doente na família, a família toda parece que fica doente também, emocionalmente, pelo menos está doente. Só que a pessoa que está sendo atendida, ela está sendo atendida pelo médico, se ela vai para o hospital, pelos enfermeiros, mas os que estão ao redor não têm esse tipo de atendimento. Então, eu sempre me preocupo muito com os cuidadores, sabe? Então, às vezes, mesmo durante os programas, quando a gente conversa, eu falo assim, é importante, claro, o paciente, mas o cuidador, às vezes, ele está sofrendo bem mais, porque ele está sofrendo não a dor física, mas a parte emocional. Né? E o outro está sendo atendido em todos os sentidos. Ele está sendo ali paparicado e tal. Então, parece que eu sempre olho com bons olhos, assim, me preocupo bastante com o cuidador. Eu acho que isso é uma coisa bem delicada, porque as pessoas vão visitar o paciente, as pessoas telefonam para perguntar como é que está o paciente, e às vezes esquecem um pouquinho da pessoa que está ali sofrendo junto, né? Não a parte física nem nada, mas a parte emocional. Mas vamos falar um pouquinho de cardiologia. Pois é. Existe uma preocupação muito grande em toda a população, porque todo mundo tem um coração. Né? Sim. Como cuidar desse coração? Como cuidar do coração, né? Existem várias coisas que a gente pode fazer e várias atitudes que a gente pode ter que ajudam a cuidar do nosso coração. Né? E o coração ele sofre de várias formas. Né? Quando a nossa cabeça não está boa, ele sofre também. Né? Quando o corpo não está legal, ele é sobrecarregado, né? Então, a primeira coisa que eu acho que a pessoa tem que ter em mente para cuidar do coração é ter uma vida saudável, né? Não pensar só no coração, mas atitudes positivas, né? Ter um tempo para cuidar da saúde, né? Ter um tempo para se distrair, se divertir, né? Que isso vai fazer bem para o coração, com certeza. E eu acho que o principal, e a gente pode depois especificar as coisas, mas o principal é ter moderação com tudo que faz. Né? Eu acho que esse é o segredo para tudo na vida. É verdade. E para o coração, principalmente, sabe? Porque a gente vê que tudo que tem exagero, algum malefício faz. Né? E para o coração não foge essa regra. O coração, ele sente muito o que está se passando no resto do organismo. E tem algumas atitudes que vão ajudar muito isso. Bom, o que a gente... Isso aí, acho que é de domínio geral, né? Se você
todo mundo sabe que algumas coisas como atividade física. Atividade física é uma coisa que ajuda muito o coração, porque a atividade física tem alguns benefícios importantes, né? Melhora a pressão arterial, diminui o peso, faz a pessoa ter a liberação de alguns hormônios que ajudam no bem-estar físico e mental, sabe? Então, a atividade física eu elejo um dos principais fatores aí para ter uma vida saudável, um coração saudável. Outra coisa importante é a alimentação, né? Tudo que a gente coloca para dentro da gente tem alguma influência na nossa vida, com certeza. Se a gente exagerar em determinadas coisas, e eu vejo aí umas polêmicas, né? O bacon, o ovo, a gordura do porco. Olha, se você exagerar em qualquer coisa dessa aí, com certeza você vai ter malefícios, né? Então, o importante é a gente saber utilizar as coisas, né? Outra coisa importante é a questão do tabagismo. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Eu vejo que tem diminuído as pessoas adultas que fumam. Pelo menos na frente da gente, né? Porque eles estão um pouco perseguidos, né? E eu acho que é uma perseguição muito boa. Sim. Que tá lutando pela saúde da outra pessoa, né? Exatamente. Então, acho que essas leis foram muito bem-vindas. Porém, ainda existe um número crescente de jovens que está começando a fumar, sabe? E às vezes o jovem, ele começa às vezes por curiosidade, porque acha bonito. Influenciado por um grupo de amigos e alguma coisa assim. Começa na balada, às vezes. E aí isso pode se tornar um vício, né? Então, e depois é muito difícil de parar. Parar de fumar é complicado. Começar é fácil, parar é difícil. Né? Então, o jovem que estiver ouvindo, presta atenção nisso, né? Não começar esse tipo de hábito, porque é difícil. E às vezes a gente vê as pessoas aí, não com cigarro, sabe? Tá uma onda agora de fumar aquele arguile, né? Que isso aí pode ser o início do vício, né? E a gente sabe que aquilo ali talvez é mais prejudicial ainda do que o cigarro. Porque é liberado, é bonito, fuma em casa na frente dos pais, carrega para casa do amigo. Exatamente. Então é uma coisa muito fácil, né? Desculpe, mas esses dias eu fui a uma loja e vi uma pessoa chegando com um filho pequeno, e lá se vendia esses produtos, e o filho comentando com o pai: rapaz, vamos levar esse aqui, que a gente experimentou ainda. Não sei o que, de romã. Eu falei, puxa vida, né? Uma criança falando com o pai que eles vão fumar em casa, assim, né? Então, isso me assustou um pouquinho. Então, eu acho que falta um pouco de campanha nessa área. E eu acho que é uma coisa importante para a saúde. Que mais que a gente falou de alimentação? Isso. Atividade física, fumo. E eu acho que as pessoas têm que também ter uma mentalidade de prevenção, né? E falta isso no Brasil e para os brasileiros, sabe? Ter uma mentalidade de prevenir as doenças, porque depois que elas ocorrem é mais difícil. Você vê essas campanhas de Outubro Rosa, né? Novembro Azul. Isso são feitos porque as pessoas não estão procurando corretamente, né? Então precisa ter essa consciência, precisa de vez em quando ir ao médico, né? De vez em quando ir verificar a pressão, uma coisa tão simples, mas faz uma diferença muito grande para a vida da pessoa, um controle de pressão. Então, não precisa ser no consultório médico, pode ser no posto de saúde, né? A pessoa está lá verificando de vez em quando. Quem não é hipertenso, pelo menos uma vez a cada 6 meses. Para ver se mantém um nível, né? Se isso não está mudando, porque a gente envelhece e as coisas vão mudando, né? As coisas vão se falando alternando. em pressão, qual que é a pressão ideal? Pressão ideal. Bom, a gente tem uma ideia, a cardiologia, a medicina, de que 12/8 seria o ideal. Né? Porém, pode haver algumas variações para mais ou para menos. Né? A gente aceita que a pressão até 14/9 esteja bem controlada. Assim. Dentro do consultório médico, por exemplo, 14/9 é uma boa pressão. Existe isso da pessoa falar: minha pressão está muito convergente, está muito divergente. Essa diferença de 4 e 5 entre a máxima e a mínima é o ideal? Se está, por exemplo, 14 por 12, vamos supor, ou 12 por 10. Existe diferença nessa mínima estar mais alta, ou ela está mais
convergente ou não interessa? Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm, né? E será que isso tem importância ou não, né? Bom, a grande questão é que, por exemplo, 12/10, dificilmente você vê uma pressão assim, tão próxima uma da outra. Mas isso é um sinal de que a mínima está alta. Né? E é um sinal de hipertensão. E isso é mais importante. Algumas pessoas têm a pressão muito distante uma da outra. Por exemplo, 16/6, vamos dizer assim. Né? Isso pode significar um problema cardíaco ou um problema circulatório. Então, quando isso ocorre, tem que consultar um médico para ver o porquê dessa situação. Pode ser problema das válvulas cardíacas, pode ser um outro tipo de problema circulatório. Aqueles aparelhinhos de pressão que a pessoa tem em casa, de colocar no pulso, são confiáveis? Porque às vezes a gente vê que faz 3, 4 vezes seguida e cada vez é diferente. Isso, então, isso é muito importante, viu, Beleza? Foi bom você ter perguntado sobre isso, porque a gente vê muitas pessoas adquirindo o aparelho de pulso para medir a pressão que é prático, em casa. leva na bolsa e tal, né? Porém, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela não recomenda esse tipo de aparelho para fazer a medida de pressão. Por quê? Primeira coisa, a pressão é aferida no pulso e o nosso padrão é no braço. Então, para a gente ter um controle de pressão, a gente tem que verificar no braço, porque esse é o padrão de medida. Aqui vai dar um padrão diferente do que a gente tem, porque o vaso tem calibre diferente, aonde verifica. Aqui nós temos, no antebraço nós temos 2 ossos, aqui é um só. Aqui nós temos 2 artérias, aqui é uma que é verificada, então pode dar discrepâncias. Então, outra coisa, a angulação aqui do braço na medida do pulso pode dar diferença. Pode estar meio comprimido. É isso. Você comprime e torce a artéria, vai dar valor diferente. Então a pessoa às vezes mede, põe o braço aqui, como é que faz, né? Então eu também não gosto desse tipo de medida de pulso. Eu acho que dá muita divergência. O melhor é a medida de braço. Existem aparelhos de braço que são confiáveis, são bastante confiáveis. Inclusive a gente usa esse método para fazer o diagnóstico de hipertensão. No consultório existem aparelhos que a gente manda para casa com o paciente, que é, por exemplo, o MAPA e um outro aparelho chamado MRPA, que eles fazem medidas no braço e são bastante confiáveis. E isso ajuda muito no diagnóstico de hipertensão, que às vezes não é tão simples. Sabe? Outra coisa, já que estamos falando entramos nesse assunto, existe diferença do braço esquerdo para o direito? A pessoa está em pé ou deitada? Existe. A gente não é simétrico, né, Evelise? Do nosso lado, um é dominante, a gente usa mais e tal. Isso pode ter pequenas diferenças de pressão de um lado para o outro. Normalmente, essas diferenças não ultrapassam 10 milímetros de mercúrio, que é o valor que a gente tem de pressão. Se ultrapassam isso, pode ser que hajam problemas circulatórios de um lado para o outro. Tá? Então, quando há essa diferença, também tem que ser investigado. Será que a circulação está legal? De qualquer forma, se a pessoa detecta que um lado a pressão é mais alta do que o outro, ela sempre deve ser aferida no lado em que está mais alta. Porque ali parece que deve ser mais condizente com a realidade da pressão da pessoa. Né? Agora, essas diferenças muito grandes, só frisando isso, tem que ser avaliado, porque pode ser um problema circulatório, que isso precisa ser investigado. Né? Tá, a gente vê, você falou do que o coração é ligado muito com a emoção, e a gente vê que a pessoa, às vezes, ela não está bem, ela fala, estou de coração partido. Né? E a gente vê nas propagandas, Dia das Mães, Dia dos Namorados, sempre é um coração. Né? É um órgão que realmente está ligado, ou porque ele está no meio do corpo e ele tem aquele formato, né, aquele símbolo que é bonito, que todo mundo já vê um coração, já acha que é uma coisa de amor, né? Bom, essa questão vem muito da antiguidade, né? As pessoas não tinham conhecimento que o cérebro era o que dominava as emoções e que a coisa vinha do coração. Isso foi incorporado, né, com o passar dos anos, ao sentimento. Mas
o coração, ele está sensível, ele é ligado a muitos nervos ligados ao cérebro. Ele está sensível às nossas emoções, né? Se você toma um susto, o que acontece? Meu coração bate forte, Então, tem... Eu levei o susto, meu coração parou. Tem essa ideia, né, de que o coração é que estava o sentimento, né? Mas, na verdade, ele absorve as coisas que o cérebro sente. Como a pessoa fala, morreu de parada cardíaca. Eu falei, mas todo mundo morre de parada cardíaca. A pessoa só morre se o coração parar. Se o cérebro estiver funcionando, se o cérebro parar e o coração estiver funcionando ainda, ela ainda não morreu, né? Então, todo mundo morre de parada cardíaca. Teoricamente é isso, né? Às vezes a gente tem morte cerebral e o coração ainda está batendo. A pessoa já morreu, com certeza. Mas para ter o óbito, né? Tem que parar o coração. Tem que parar o coração. Ele é um órgão muito importante, é um órgão bonito, realmente ligado com a emoção. E eu acho que todas essas informações eu acho que está ajudando muitas pessoas, porque são coisas básicas, mas que deixam realmente essas dúvidas, né? Sim. Então nós vamos agora no intervalinho, vocês aguardem aí e a gente volta já já. UTEC, Centro de Diagnósticos. Há 12 anos, oferecendo o melhor em diagnósticos por imagem para Arapongas e região. Equipados com modernos aparelhos e profissionais altamente qualificados. Na UTEC, você conta com resultados de alta definição que facilitam o trabalho dos profissionais de saúde. A avançada tecnologia da ultrassonografia em 4D, mamografia, Doppler colorido, ecocardiograma e densitometria óssea. Fundamental para o diagnóstico e prevenção da osteoporose. UTEC, o seu centro de diagnósticos em Arapongas. Viva bem, viva com saúde, vida com mais sabor, com mais amor. Viva bem, vida bela, bela vida, mais saúde pra família. Bela vida. Produtos naturais e integrais, cuidando bem da sua alimentação. Bela vida. A maior variedade de produtos naturais de Arapongas e toda a região. Bela vida, elegante é ser saudável. Bem, nós estamos aqui na clínica Cuori, que eu já cheguei, já tive a curiosidade de perguntar por que o Cuori, ele vai falar por quê. Porque a gente tem origem, a descendência italiana, né? E Cuori significa coração em italiano, né? Então nós estamos conversando com o Dr. Eduardo Galina, é araponguense nato, é muito orgulho para a gente tê-lo aqui. E vamos falar um pouquinho, você falou no primeiro bloco, a gente falou sobre a prevenção, né? Alimentação, que é muito importante, atividade física e o tabagismo. Tá? Atividade física, moda. É saudável, mas é moda. Tem pessoas que ficam, inclusive, assim, meio... começam a correr, correm 3 km, depois estou correndo 10, depois estou correndo 20 e querem correr 30. Tá? Uhum. Até que ponto esse exagero pode ser benéfico ou não? Porque às vezes a pessoa não fez uma avaliação, ela não sabe se ela tem algum problema, uma patologia, para exagerar tanto assim. A gente sabe que a endorfina, a pessoa se sente bem, quanto mais faz, mais quer fazer, vira uma droga. A pessoa fica viciada nisso. É verdade. Mas até que ponto esse exagero que nós falamos em moderação? Né? Uhum. E a gente vê que muita gente não tem moderação nas academias e nem nas ruas, e nas atividades físicas. O quanto isso pode ser preocupante? Realmente, nos últimos tempos tem se visto e está surgindo até uma nova especialidade na medicina que é relacionada com esportes. Né? Uhum. E existem até lesões por hiperesforço, hiperuso, né? Um uso exagerado dos músculos e dos ossos, né? Das articulações. Uhum. Então, até o exercício exagerado pode fazer mal. Né? É lógico que isso está sendo novo para a medicina e está tendo muito estudo com relação a isso. Quem será que pode correr tranquilamente e quem não deveria fazer esse tipo de esforço? Então a medicina e a cardiologia estão estudando muito isso. Ainda não se tem uma resposta exata. Né? De vez em quando a gente ouve falar de atletas que têm morte súbita. Né? E a gente está tentando identificar quem
quem são essas pessoas que têm maior risco? Já se sabe que algumas pessoas que têm alguns problemas cardíacos não devem fazer esforço exagerado. E como é que a gente vai saber que essa pessoa não... A pessoa não sabe, né, que tem algum problema. Muitas vezes a pessoa não sabe que tem esse problema. Porque às vezes é assintomático, né? Exato. Até fazer um esforço. Né? Olha só. Daí já é tarde, às vezes. Exato. Então, eu aconselho assim, que a pessoa que pretende fazer um exercício mais vigoroso, que ela faça uma avaliação cardiológica, ou mesmo passe no clínico, para ele escutar o coração, fazer um eletro. Às vezes exames simples já podem detectar alguma alteração significativa, né? E que poderia impedir a atividade física. Recentemente saiu um estudo médico que mostrou que as pessoas que correm maratonas assim, 42 km, talvez não tenham tanto benefício com a atividade física do que as pessoas que correm menos, até 21, 22 quilômetros. Que seria uma meia maratona. Exato. Parece que esse ponto tem mais benefício para a saúde do que exageros, assim como a maratona, né? Então, eu particularmente recomendo assim, que a pessoa que quer ter uma atividade física saudável, recreativa, não precisa ter exagero de querer ser um atleta que corra maratona, né? E talvez isso não vai trazer um benefício que ela espere. E a gente sabe que essas pessoas que correm mais e que forçam mais têm mais lesões musculares e osteoarticulares. E isso acaba prejudicando. Custo-benefício, até que ponto que isso é tão saudável, né? Mas não estou querendo aqui fazer uma campanha contra quem quer fazer isso. A gente está fazendo uma campanha contra o exagero. Nós estamos fazendo uma campanha a favor da moderação, né? E da prevenção e da preocupação, da pessoa se preocupar com a saúde, se ela está tão preocupada em querer fazer o exagero, se ela pode realmente fazer esse exagero ou não, né? Então eu acho que por mais bem-estar que a pessoa sinta e tudo, mas até que ponto que vale a pena? Porque eu nunca escutei tanta gente com lesões articulares como agora. Não sei se porque os diagnósticos são mais precoces agora, mas a gente vê pessoas às vezes mais jovens já com lesões de joelho seríssimas, com cirurgia de joelho e com problemas de articulação de quadril. Então esse exagero que a gente está querendo comentar. Não estamos contra, né? Não, com certeza. Eu acho que se a pessoa fizer as coisas gradativamente, né? Obedecendo ao seu limite, né? A chance disso acontecer é menor. Né? E ela pode fazer uma atividade vigorosa, com certeza. Né? Crianças, a gente tem escutado muito crianças que estão com hipertensão. É porque foram atrás e descobriram, ele já existia sempre esse número exagerado de crianças hipertensas, ou porque agora ou é uma doença atual? O índice de hipertensos, crianças hipertensas, ele aumentou muito realmente nos últimos tempos, mas isso tem muito a ver com o estilo de vida, né? Porque a hipertensão ela tem vários fatores, mas um fator é interessante, a obesidade infantil tem aumentado muito, né? Isso está contribuindo para o aumento de pressão das crianças, né? O que, depois dos 40 anos, há uma chance maior de a gente ter hipertensão, né? Pra você ter uma ideia, quando a pessoa chega aos 70 anos, ela tem 70% de chance de ter algum momento da vida hipertensão, né? Mas isso aumenta muito depois dos 40 anos. Antes disso, é meio que uma exceção, né? A pessoa ter hipertensão. Só que a gente tem visto que as crianças têm tido um aumento de pressão, inclusive alguns até necessitando de medicação. O que está acontecendo, né? O peso excessivo. Sedentarismo. As crianças estão muito no computador, muito no videogame. No celular. Muito com os eletrônicos e saindo pouco de casa, né? Se exercitando. Isso aí com certeza influencia muito no peso e na pressão. A alimentação. Muito alimento industrializado, rico em sódio, que é o sal, né? Gente, ninguém lê aqui atrás ali. Eu sou uma consumidora exagerada de sal, tenho consciência disso, estou tentando diminuir, porque como eu não sou muito fã de doce, eu gosto muito de sal, exagero. Mas esses caldos de galinha, esses
condimentos que a gente coloca. Tem muito sal. Se você lê aquilo ali, eu tomava muito suco de tomate, que eu sou apaixonada por suco de tomate. Um dia, uma amiga minha nutricionista falou: você já leu quanto de sódio que tem? Num copo você já extrapolou o teu dia de sal. Eu nunca tinha. Ainda colocava Ajinomoto, colocava ainda temperava um pouquinho mais. Então eu acho que teria que ter o hábito de ir no supermercado e ler do que é feito aquele alimento que a gente vai consumir, né? Isso é interessante. E lembrar que toda comida industrializada, você tem que ficar atento com essa questão do sódio, né? Se você está comendo muita comida industrializada, né? Qual a quantidade de sódio ideal diária? Porque agora parece ter até uma lei que vai proibir os restaurantes de terem saleiro extra nas mesas, por causa do exagero de sal. Tem pessoas que a comida já está temperada e coloca sal sem até antes de provar a comida, né? Por hábito. Então, o ideal se fala em 6 gramas de sal por dia, né? Para você ter uma ideia, o brasileiro ele tem o hábito de usar, se a gente fosse em média, de 12 a 14 gramas de sal. Quer dizer que está mais que o dobro. Exato. Então, se cortar pela metade, você já está tendo um benefício... Que seria o máximo. Se cortar pela metade, já estaria no máximo. Exato. Né? Então... E às vezes é difícil fazer essa mudança, né? Tem pessoas que estão acostumadas com o sal, né? A minha recomendação é o seguinte: faça isso de forma gradativa. Vai tirando aos poucos. É verdade. Você vai se acostumando com o sabor do alimento, não vai sentir aquele impacto tão grande, e isso vai ajudar muito a tua saúde. E tudo é questão de mania. Por exemplo, você pega uma laranja, você vai chupar uma laranja, você não coloca açúcar. Você faz um suco de laranja, para que colocar açúcar? Né? Então é um contrassenso. A gente mesmo que vai criando esses maus hábitos. Eu sempre conto a história do peixe, que o marido foi pescar e chegou com o peixe, a coisa mais linda, com a cabeça, o corpo, o rabo, falou: quero o peixe inteiro, quero que você asse o peixe inteiro. E foi tomar banho e tal. Quando ele voltou, ela tinha cortado o rabo e a cabeça do peixe, estava só o corpo do peixe na mesa. Mas por que você cortou a cabeça e o rabo? Não sei, minha mãe me ensinou assim. Pegou o telefone e ligou para a sogra. Sogra, por que corta a cabeça e o rabo do peixe para assar o peixe? Não sei, minha mãe ensinou assim. Ligaram para a nona, né? Ela falou assim: não, filho, a gente cortava a cabeça e o rabo porque a forma era pequena. Então não cabia no forno. Então a gente às vezes vai adquirindo que vem sem ter muita lógica. Exato. Então a gente tem que esse de tirar gradativamente, acho que é super importante. O meu filho ele tomava uma média de uns 30 cafezinhos por dia com 2 colherzinhas de açúcar. Um dia eu cheguei no escritório dele e falei: mas isso é um absurdo. Faz o cálculo quanto você está ingerindo de açúcar por dia. Nossa. Falei: vai tirando aos poucos. Hoje ele é um apreciador de cafés bons. Ele falou: a mãe furou meu bolso, porque agora ele só toma café bom e toma sem açúcar. Sem açúcar, né? E para você saborear o café, porque o café com açúcar e sem açúcar é completamente diferente. Aliás, o açúcar hoje é considerado um dos grandes vilões da saúde. Porque ele induz a um monte de problemas médicos. Né? Tá. E adoçante? Mas a pessoa quer usar o adoçante. Tem alguma relação com dieta, com coração, alguma coisa? Ou tipo ciclamato, aspartame, estévia? Eu sei que não é bem sua área, mas as pessoas, às vezes, numa dieta, ela já substitui o açúcar por um adoçante. Até que ponto que o adoçante é melhor que o açúcar? Olha, como você falou, não é uma área que eu domino, mas a gente sabe que os adoçantes eles podem trazer menos calorias para a nossa alimentação, né? O que seria uma coisa interessante. Né? E eu acho que se a pessoa tentar, ela consegue eliminar o açúcar sem adicionar adoçantes. Né? Algumas situações é mais difícil, mas eu acho que fica mais agradável até o sabor, sabe? Particularmente, pessoalmente. Não, falando. E outra coisa, você está falando em moderação e não em exagero. A pessoa pode não cortar o doce radicalmente. Numa festa, consumir o doce, se a pessoa gosta. No final de semana, tomar um sorvete. Né? Então, não ser radical. A gente está percebendo que tudo está sendo radical. Né? A moda da batata doce, daí agora tudo que é restaurante, tudo que é lugar que você vai, tem gente que come frango e batata doce, alimentação básica, que eu acho que o organismo precisa um pouco de tudo. Né? Diz que os pratos coloridos são os mais saudáveis. Com certeza. Né? Então, hoje em dia, com a facilidade das pessoas almoçarem fora, porque você em casa não vai fazer 5 tipos de salada. Dificilmente. Agora, no restaurante, você tem essa opção de fazer um prato colorido, né? E diminuindo aos poucos as massas, os alimentos que teriam o mesmo efeito do açúcar. Né?
O interessante é essa questão da salada, né? A gente às vezes perde tempo fazendo outros alimentos e não perde um pouquinho de tempo fazendo uma salada, né? E uma salada bem feita é bom, né? Com certeza, muito agradável. Então nós vamos... Pode complementar. Não, tudo bem. Então nós vamos agora para o intervalinho, porque agora um aqui interrompeu o raciocínio do outro, e a gente vai agora então para o intervalinho, vocês aguardem aí, a gente volta já já. Viva bem, viva com saúde, vida com mais sabor, com mais amor. Viva bem, vida bela, bela vida, mais saúde pra família. Bela vida. Produtos naturais e integrais, cuidando bem da sua alimentação. Bela vida. A maior variedade de produtos naturais de Arapongas e toda a região. Bela vida, elegante é ser saudável. UTEC, Centro de Diagnósticos. Há 12 anos, oferecendo o melhor em diagnósticos por imagem para Arapongas e região. Equipados com modernos aparelhos e profissionais altamente qualificados. Na UTEC, você conta com resultados de alta definição que facilitam o trabalho dos profissionais de saúde. A avançada tecnologia da ultrassonografia em 4D, mamografia, Doppler colorido, ecocardiograma e densitometria óssea. Fundamental para o diagnóstico e prevenção da osteoporose. UTEC, o seu centro de diagnósticos em Arapongas. Bem, nós estamos aqui num papo muito gostoso com o Dr. Eduardo Galina, que ele é araponguense, da Clínica Core, falando sobre os cuidados com o coração. Quando eu falo, às vezes eu entrevisto um ginecologista, nem todo mundo é mulher, tem os homens. Se é um urologista, agora coração todo mundo tem, então vamos cuidar do coração. Surgiu aqui no intervalinho a dúvida, uma taça de vinho é saudável? 3 não é saudável, bebida alcoólica, como é que o álcool funciona no coração? Então, essa história do álcool é uma questão importante, eu até acho bom esclarecer isso, sabe? Teve a notícia há tempos atrás de que o vinho faria bem para o coração, né? Eu sou apreciador do vinho, como você, Vilas, mas de onde que veio isso, né? Teve um médico lá da Califórnia chamado Deepak Das. Parece que ele é indiano. Assim. Pelo nome de Ele, na década de 70, 80, ele divulgou vários trabalhos mostrando que o vinho e as substâncias que tinham no vinho fariam bem, os flavonoides fariam bem ao coração, sabe? E depois de muito tempo, a medicina começou a revisar isso aí, sabe? E em 2013 até foi lançado um artigo sobre isso, mostrando que não se havia os mesmos resultados que ele tinha obtido lá na época, né? E vai lembrar que ele era um médico da Califórnia, que é um local que é produtor, exportador de vinho, né? Bom, concluiu-se que, e depois foi comprovado que havia muita fraude nos trabalhos dele, né? E que o vinho não tinha esse benefício cardíaco que se falava, né? Então ele foi considerado um dos maiores fraudadores da história da ciência, sabe? Porque ele publicou muitos trabalhos científicos que a gente geralmente acredita, né? E se disseminou. E a Califórnia vendeu muito vinho e se disseminou essa ideia, né, do vinho. Bom, o vinho faz mal? A bebida faz mal para o coração? Vamos falar da moderação novamente, né? Entra nesse aspecto, né? Não que faça mal, quando usado de forma moderada, né? Tem um professor meu que ele falava assim, se você perguntar para a pessoa se ela bebe socialmente, ela socialmente. Socialmente. Mente mesmo, né? Porque às vezes há muito exagero na questão da bebida, né? E a gente sabe que a bebida, em exagero, ela faz mal para um monte de coisa, inclusive para o coração.
Existem as cardiopatias alcoólicas, né? Para o fígado, né, também. Para o fígado e para o pâncreas e para outras áreas, para o cérebro também, por que não? Né? Não sou contra, não estou fazendo campanha contra a bebida, mas a bebida não pode ser estimulada, sabe? Porque algumas pessoas têm problemas sérios com a bebida. E começa destrói até a família, começa tudo, com né? um copinho de bebida, né? Um copinho de E a gente vê que hoje em dia os jovens estão começando muito cedo com a bebida. Sim. E é impossível você falar numa festa que se não pensa em bebida. Se você fizer uma festa sem bebida, já fica até aquela piadinha, é festa do camelo e tal, né? Então, já relacionaram festa, alegria com a bebida. Exatamente. Direto ou indiretamente está relacionado. E eu tenho filha adolescente e às vezes ela me conta que nas festas dos adolescentes rola bebida, né? Rola bebida, e que é uma coisa proibida para menores, né? E isso aí começa, às vezes, o consumo errado. Tem pessoas que tomam e não gostam, e tem os que tomam e já começam a gostar, né? E às vezes se apegam a isso. E o vício é uma doença, né? E o vício pode começar e começa desde a infância, né? Então tem que se tomar cuidado com relação, quando se fala em bebida, sabe? Eu acho que uma dose pequena de bebida não é problema. Mas a pessoa vai ficar nisso, né? Será que vai ter moderação sempre? Ter o controle, saber não exagerar. Se usar né? moderadamente, e até para hipertensão a gente tem umas recomendações, né? Para quem é hipertenso, se diz que uma dose de uma bebida destilada de cerca de 30 a 50 ml, um cálice de vinho, ou 2 cervejas, 2 latinhas de cerveja, não teria influência para a hipertensão, nem para problemas cardíacos. Então esse seria mais ou menos o limite. Tem gente que quer acumular isso tudo no final de semana. Daí sobrecarrega, né? Mas aí faz diferença, né? A gente estava falando sobre publicações científicas fraudulentas. Dr. Cooper, do teste de Cooper, que ensinava o pessoal a fazer a caminhada, aquela corridinha e tal, voltou ao Brasil agora e já está contradizendo aquilo que ele falava. Ele já está dizendo que uma caminhada rápida é mais benéfica. Tem lógica ou é porque agora ele não consegue mais correr tanto, porque ele está com 80 e poucos anos? Não, porque ficou a dúvida, a gente estava num grupinho de amigas e todas fizeram esse comentário. Então, realmente, eu acho que a dúvida não foi só com a gente, foi com várias pessoas, né? O famoso protocolo de teste de Cooper, né? Tal. Bom, eu acho que tem coisas fraudulentas e tem coisas que são interpretadas erroneamente ou são aprende-se tem-se novas informações e vai se aprimorando o conhecimento científico, né? Porque não existe uma verdade científica, né? As pessoas elas vão adquirindo conhecimento e vai se modulando o pensamento, né? E eu acho que foi essa a questão, né? Talvez você não precisa correr para você ter um benefício para a tua saúde. Se você fizer uma caminhada rápida, também vai ter benefício, né? E talvez as pessoas se exijam fazer uma coisa que às vezes não conseguem. E eu acho que essa é a preocupação dele, né? Você tendo uma atividade moderada, você já vai estar se beneficiando muito. E tua saúde vai estar se beneficiando. Não precisa ser tão intenso, né? Qualquer academia que a gente vá, qualquer pessoa que a gente conversa de preparador físico e tal, 1 hora de atividade por dia. 40 minutos não seria o suficiente? Bem feito? Ou tem necessidade de ser 60 minutos? Porque normalmente você não consegue numa academia que não seja 1 hora. Uma aula de pump, de jump, é 1 hora. Corrida é 1 hora. Você vai fazer academia nos aparelhos é 1 hora. É meio padrão para cobrar ou é realmente benéfica assim 1 hora? Olha, eu acho que depende muito de quem está fazendo, né? Às vezes 1 hora para uma pessoa pode ser muito, né? Mas eu acho que isso é mais uma questão comercial, uma questão prática para as academias, né? Esse tempo. Mas muitas pessoas não atingem 1 hora de exercício. E depende da atividade, né? Se você for fazer 1 hora de Muay Thai, por exemplo, é muito intenso. Tempo, né? Você vai ter que descansar, às vezes é muito intenso, né? Então,
não necessariamente precisa ser 1 hora. Novamente, a moderação. E o limite, cada um tem o seu limite. Exato, e tem que respeitar isso, né? E ir aumentando. Porque tem gente que sai da academia, tô morto, tô só o pó. Bom, então você exagerou, porque eu acho que tem que ser uma coisa que claro que você tem que ultrapassar um pouquinho a tua frequência cardíaca ali, mas também não sair morto. Não. E tem gente que sai quase morto da academia, tô morrendo, já não aguento fazer mais nada, tô só o pó. Gente, isso é um exagero. Né? É lógico que você tem que ultrapassar o seu limite, um pouquinho, porque senão você não tem benefício, você não vai ter progredir, né? Mas essa questão que você falou é importante. Assim, às vezes 45 minutos resolve. Com o passar do tempo, você vai aumentando a tua carga. Porque você vai criando mais resistência. O teu organismo vai querendo mais. Vai se adaptando melhor ao exercício. Né, e você vai conseguindo desempenhar mais. A recomendação que se tem é 3 a 4 dias de atividade moderada e intensa por pelo menos 45 minutos. Durante a semana. Quer dizer que está aí, não tem o exagero. Exato. Esse é o alvo a ser atingido. Se você conseguir mais, melhor. Né? Mas não precisa mais que isso para ser benéfico. Isso aí já faz bem. O papo está muito bom. Eu acho que para as pessoas está sendo muito informativo, né? Acho que a gente está passando bastante informação de coisas do dia a dia e que às vezes a gente não consegue isso, né? No consultório médico não vai dar tempo. E infelizmente o programa tem o horário, está chegando no final. Então eu queria que agora você desse um apanhadinho geral daquilo que a gente falou, aconselhando os nossos telespectadores. Bom, é difícil você fazer um resumo do que a cardiologia tem a oferecer, assim, mas eu acho que fica a mensagem, né, para as pessoas terem consciência de que elas podem ter uma velhice mais tranquila, uma velhice mais saudável, com menos problemas. Com qualidade de vida. Né? Com qualidade de vida, tendo algumas pequenas regras e restrições, né? Tentando ter uma vida mais saudável, sendo mais ativa. Porque às vezes a gente fala em sedentarismo, né? E pensa só na academia, em fazer atividade física, mas tem outras coisas simples que podem ser seguidas. Por exemplo, a pessoa ir a pé na padaria, né? Porque muitas vezes as pessoas não fazem. Ou você tem um lance de degraus, de escadas, você pega o elevador, sabe? Então, esse tipo de mudança de comportamento ajuda muito. Né? A nossa vida hoje está muito fácil, a gente não levanta da cadeira nem para trocar o canal. Né? Tem controle agora para abrir cortina. Exato, cortina. Então, cada vez está ficando mais fácil. É verdade. Então, a gente vai criando um comodismo, né? E uma zona de conforto, e o segredo é sair dessa zona de conforto. Né? Você sempre está procurando se movimentar, ter uma alimentação variada. Eu acho que isso que é o mais importante, porque você não vai estar repetindo. Se você está errando em algum ponto, você não vai estar repetindo o seu erro, se você tiver uma alimentação variada. Né? Evitar hábitos ruins, né, como cigarro, excesso de álcool, né, e procurar perdoar, né, e ter uma mente livre, uma mente com bons pensamentos, que isso também ajuda muito a nossa saúde, né? Eu acho que isso é o básico, assim, para a gente. Eu acho que foram bons conselhos, serviu de alerta para muita gente, porque não adianta ficar na campanha do Outubro Rosa, do Novembro Azul, se a pessoa não cuida do coração, se ela não perdoa, se ela não tem amor próprio, se ela não tem amor pelo próximo, e tudo isso está relacionado com a qualidade de vida, com o coração, com o bem-estar, né? E mudanças de bons hábitos sempre são bem-vindos para a qualidade de vida. Todo mundo, eu acho que gostaria de envelhecer com qualidade, né, tendo uma qualidade de vida. A gente sabe que as pessoas estão tendo longevidade, né, mas que seja saudável, né, que elas consigam. Claro que existem as limitações, que com o tempo elas vão ficando na parte de articulação e tudo, mas que tenham qualidade de vida. E eu acho que você falou do perdão, é uma coisa muito importante, ter o coração livre, para que ele funcione direitinho, né, e que o coração de vocês, a partir de agora, bata no compasso certo, né. E a programação da TV Paraná você pode acompanhar através do Facebook da TV Paraná ou do Twitter da TV Paraná. Você tem mais alguma coisa para falar? Não, eu só tenho a agradecer. Eu agradeço
ter participado do seu programa, que eu acho que tem muito impacto na nossa sociedade, em Arapongas, né? Muito bem visto, e as pessoas gostam. Obrigado pela oportunidade, né? E eu acho assim que hoje a gente tem uma chance de ter informação muito fácil, né? O que era diferente na minha época de estudante. Eu acho que todas as pessoas têm acesso à informação, têm acesso ao Google, que a gente pode tirar muita coisa legal dali, né? E procurar sempre ver as coisas boas da vida e aproveitar e tentar ter uma vida saudável. Aguardo vocês na próxima semana e viva a vida. Eu vou cobrar isso de você.